O que fazer quando estamos no meio do fogo? No meu último vídeo eu falei-vos sobre uma frase que nasceu dentro de mim. Foi Deus que me deu, consoante eu costumo dizer. Para estar no fogo temos que saber dançar para não nos queimarmos. E desde que comecei a pensar nesta frase eu percebi uma coisa. É muito fácil falar sobre dançar no fogo quando estamos do lado de fora, quando não estamos na situação da pessoa. Mas e quando somos nós que estamos lá dentro? E quando o problema é nosso? Quando somos nós que estamos com medo? Quando não sabemos como pagar as contas? Quando estamos doentes? Quando perdemos alguém? Quando estamos sozinhos e mais? Quando não sabemos sequer qual deve ser o próximo passo? O que fazemos nessa altura? É sobre isso que eu quero falar hoje neste vídeo, porque eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida. Nem sempre podemos escolher o fogo que aparece no caminho, mas podemos aprender a escolher os nossos próximos passos. E para mim, o primeiro passo é muito preparar. Parece estranho, não é? Parece mesmo estranho, não é? Mas quando temos problemas e queremos resolver tudo imediatamente, queremos fazer logo de hoje para amanhã, queremos respostas, queremos saber o que vai acontecer amanhã, que só a Deus pertence, nós queremos fazer essa parte de Deus, mas muitas vezes estamos tão assustados que começamos a tomar decisões sem pensar, e isso não é bom. E é aí que podemos acabar por nos queimar ainda mais, aleijar-nos ainda mais. Por isso, primeiro, respira, olha para a situação e pergunta: qual é o próximo passo que eu posso fazer hoje, agora? Não amanhã, não daqui a um mês, não daqui a uma semana, hoje, neste momento. Porque quando estamos no meio de uma grande dificuldade, nós não precisamos necessariamente de conhecer o caminho. Não precisamos necessariamente de conhecer o caminho inteiro. Precisamos apenas de encontrar o próximo passo. E foi também aí que a minha fé começou a tornar-se cada vez mais importante na minha vida. Muito, muito importante. Há cerca de 4 anos, a minha relação com Deus tornou-se muito, muito mais profunda, muito mais verdadeira, muito mais pai-filho, filho-pai. E olhando para trás eu consigo perceber uma coisa. Em todas as fases difíceis, mesmo quando eu não conseguia ver uma solução, apareceu alguma coisa que me permitiu continuar, me permitiu avançar, ou uma pessoa, ou uma oportunidade, ou uma ideia, uma porta que se abriu naquele momento, uma força dentro de mim que me fazia andar para a frente, que me fazia avançar. E muitas vezes eu pensei, eu não sei como isto vai terminar, mas eu vou continuar. E talvez seja isso que significa ter fé. Fé não é dizer que não existem problemas. Fé é continuar mesmo quando ainda não conseguimos ver a solução. Fé é acreditar mesmo sem se ver. E existe outra coisa também que eu aprendi. Não devemos ter vergonha de pedir ajuda. Esta é uma das coisas que mais quero falar nos próximos vídeos. Porque quando uma pessoa está a passar por uma fase difícil, muitas vezes não precisa apenas de dinheiro, não precisa apenas de uma palavra bonita, não precisa apenas de orientação. O que a pessoa precisa mesmo, desculpem o meu erro, precisa de orientação, precisa de saber o que faço agora, onde vou procurar ajuda, quem pode ouvir e qual é o meu próximo passo. Precisa de ser orientada nesse aspecto, pois está tão debaixo do problema que não consegue ver as portas abertas, não consegue ver a solução. E foi precisamente através das experiências que eu vivi e que comecei a pensar uma coisa: e se conseguíssemos criar uma forma de uma pessoa não se sentir completamente sozinha, mesmo estando rodeada de gente, quando entra numa fase difícil da vida, uma forma de ela poder explicar o que está a acontecer, uma forma de receber uma orientação inicial, uma forma de organizar aquilo que precisa de fazer e quando necessário conseguir chegar a uma pessoa real que possa realmente acompanhar aquele caso, aquela pessoa e orientá-la. E é aqui que começa uma nova ideia, é aqui que eu quero partilhar convosco nestes próximos vídeos que vou fazendo.
é que, porque é que eu não quero simplesmente contar a minha história? Quero transformar aquilo que eu aprendi numa coisa que talvez possa ajudar outras pessoas. Talvez seja essa a razão verdadeira pela qual eu passei por determinadas experiências. Talvez eu não tenha passado pelo fogo apenas para sobreviver. Talvez tenha aprendido a dançar nele para poder um dia ensinar outra pessoa a encontrar o caminho. E é por isso que eu digo, a minha história não acabou, ainda não terminou. E talvez a tua também não. Se estás neste momento a passar por uma situação difícil, não tentes resolver a tua vida inteira, hoje, neste momento. Respira, acalma-te, procura ajuda, dá um passo de cada vez, depois outro, e mantenha a fé. Acima de tudo, mantenha a fé. Porque às vezes nós pensamos que estamos perdidos, mas talvez estejamos apenas a atravessar uma parte do caminho que ainda não conseguimos compreender. E lembra-te, para estar no fogo temos que saber dançar para não nos queimar. No próximo vídeo quero falar-vos sobre uma coisa ainda mais importante. O que acontece dentro de uma pessoa quando ela passa demasiado tempo a enfrentar os problemas sozinho. Como é que uma pessoa se sente? É sobre isso que eu quero falar nos próximos vídeos. E se este vídeo falou contigo, deixa um comentário. Quero saber qual é o próximo passo que precisas de dar na tua vida, neste momento, agora. Até ao próximo vídeo. Partilha, deixa um comentário. Deixa um gosto, segue-me se não me conheces e que Deus acompanhe todo e o teu caminho. Tchau!